Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que desperta a curiosidade de muita gente: as diferenças e semelhanças entre os 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que existem 4 relatos da vida de Jesus? Eles se contradizem. Calma, vamos desvendar tudo isso juntos, e você vai entender de uma vez por todas. Primeiro, é essencial saber que cada evangelho foi escrito por um autor diferente, para um público diferente e com um propósito específico. Pense neles como 4 retratos de uma mesma pessoa, pintados por 4 artistas distintos. Cada um captura uma essência, um ângulo, mas todos representam a mesma figura central, Jesus Cristo. Vamos começar pelos chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico vem do grego e significa ver juntos. E é exatamente isso que acontece. Se você colocar os 3 lado a lado, vai notar muitas histórias e até frases idênticas. Eles compartilham uma visão muito parecida dos eventos da vida de Jesus. Marcos é considerado por muitos estudiosos o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é curto, direto ao ponto, cheio de ação. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, sempre em movimento, realizando milagres e ensinando com autoridade. O ritmo é rápido, como se o autor estivesse com pressa para contar os feitos poderosos de Jesus. Ele não se preocupa muito com a genealogia ou o nascimento. Ele começa direto com o ministério de Jesus adulto. O público de Marcos provavelmente eram os cristãos em Roma, que enfrentavam perseguição e a mensagem de um Salvador poderoso e, ao mesmo tempo, sofredor. Era incrivelmente relevante e encorajadora. Agora, vamos para Mateus. Mateus escreve para uma audiência predominantemente judaica. E isso muda tudo. Ele começa com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão e passando pelo rei Davi. Por quê? Para provar aos judeus que Jesus era o Messias prometido nas escrituras hebraicas, Mateus está constantemente citando o Antigo Testamento, usando a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele organiza os ensinamentos de Jesus em grandes discursos, como o famoso Sermão da Montanha. Em Mateus, Jesus é apresentado como o Rei, o Messias, o novo Moisés, que entrega a nova lei do reino. Depois temos Lucas. Lucas era um médico, um historiador cuidadoso e, ao que tudo indica, um gentio, ou seja, não era judeu. Ele escreve para um homem chamado Teófilo e para um público mais amplo, incluindo os não-judeus. Lucas apresenta um relato ordenado e detalhado. Ele é o único que nos conta histórias, como a do bom samaritano e a do filho pródigo. Seu evangelho tem um foco especial nos marginalizados da sociedade: os pobres, as mulheres, os doentes. Lucas mostra um Jesus compassivo, o Salvador de toda a humanidade, não apenas dos judeus. Ele também dá um destaque especial ao Espírito Santo e à oração. É um retrato de Jesus como o homem perfeito, cheio de amor e misericórdia por todos. Então, resumindo os sinóticos, Marcos nos dá a ação e o poder, Jesus como servo. Mateus nos dá a profecia e o ensino, Jesus como rei. E Lucas nos dá a compaixão e a humanidade, Jesus como o Salvador de todos. Eles se complementam, não se contradizem. E João, o Evangelho de João, é um caso à parte. Ele é completamente diferente dos outros 3 em estilo, estrutura e conteúdo. Cerca de 90% do material de João é exclusivo dele. Enquanto os sinóticos focam no ministério de Jesus na Galileia, João se concentra mais no tempo que Jesus passou em Jerusalém e nas festas judaicas. João não começa com o nascimento ou o batismo. Ele começa antes da criação do mundo, com a famosa declaração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O propósito de João é claríssimo: mostrar a divindade de Jesus. Ele quer que não reste dúvida de que Jesus é o Filho de Deus em seu evangelho. Jesus faz longos discursos sobre sua própria identidade, usando as famosas declarações: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Os milagres que João escolhe registrar são chamados de sinais, cada um apontando para uma verdade mais profunda sobre quem Jesus é. João é teológico, profundo, reflexivo. Ele nos dá um retrato de Jesus como o Deus Filho, o Verbo encarnado. Então, por que as diferenças? Imagine que ocorre um grande evento. Um jornalista foca nos fatos principais e na sequência rápida dos acontecimentos, como Marcos. Outro jornalista entrevista testemunhas para provar um ponto específico para sua audiência, como Mateus. Um terceiro faz uma investigação detalhada, incluindo histórias humanas e emocionantes para um público mais geral, como Lucas. E um poeta, que estava lá e conhecia o protagonista intimamente. Escreve uma reflexão profunda
sobre o significado de tudo aquilo. Como João, todos estão contando a verdade sobre o mesmo evento, mas de perspectivas diferentes. As semelhanças, especialmente entre os sinóticos, são o que nos dão confiança na veracidade histórica dos relatos. A consistência nas histórias principais, o batismo de Jesus, seus ensinamentos sobre o reino de Deus, a alimentação da multidão e última ceia, sua crucificação e ressurreição, formam um núcleo sólido e confiável. As deferentes, por outro lado, nos dão uma riqueza de detalhes e uma profundidade que um único relato não poderia oferecer. Elas nos mostram diferentes facetas do caráter e da missão de Jesus. Vemos o servo, o rei, o homem perfeito e o Deus Filho. Juntos, esses 4 evangelhos nos oferecem um retrato completo, tridimensional e incrivelmente poderoso de Jesus de Nazaré. Em vez de ver as diferenças como contradições, podemos vê-las como harmonias. Cada evangelista inspirado por Deus tocou sua nota única para compor uma sinfonia magnífica sobre a pessoa mais importante da história. Ao ler os 4, nossa compreensão de Jesus se torna mais rica, mais profunda e mais completa. Então, da próxima vez que você ler os evangelhos, preste atenção em quem está escrevendo e para quem. Observe o que cada autor escolhe enfatizar. Você vai descobrir novas camadas de significado e se maravilhar ainda mais com a forma como a história de Jesus foi preservada e transmitida para nós. Não é uma questão de qual evangelho é o melhor, mas sim de como, juntos, eles pintam o quadro mais completo e belo de Cristo. Espero que essa explicação tenha ajudado a clarear as coisas. É um assunto fascinante, não é mesmo? Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre temas como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comente aqui embaixo: qual dos 4 evangelhos é o seu favorito e por quê? Vou adorar ler a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até a próxima.